Olá, boa noite. Está começando aqui na TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, que hoje, quarta-feira, dia 5 de maio de 2021, entrevista ao reitor da Universidade Federal de Mato Grosso, o professor Evandro Aparecido Soares da Silva, que está a postos conosco aqui. Nós vamos, evidentemente, abordar aí a situação da administração no campus da faculdade da UFMT, aqui, especialmente na capital, Cuiabá. Por quê? Porque estamos em tempos de pandemia e há dúvidas, além da questão presencial, remota, há também outras dúvidas mais que, aliás, você, se tiver, pode mandar aqui via WhatsApp no programa Opinião, que é esse que está aparecendo aí na sua tela. 99932-2529. Alguma pergunta, alguma dúvida sobre as atividades aí em relação ao universo lá da UFMT, especialmente no que diz respeito aos trabalhos letivos, enfim, o que você pensa, qual é a sua dúvida? Estamos a postos aqui para esclarecer aqui, inclusive, cada argumento, cada posicionamento, cada dúvida sua. O Opinião tem a presença de sempre de Lorenberg Alves, professor. Boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. E você que nos assiste também pela internet, pela página no Facebook da TV Pantanal e pelo www.gazetadigital.com.br. Boa noite, obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Professor Evandro, muito bom recebê-lo pela primeira vez nesta bancada. O senhor pode tirar a máscara, porque aqui estamos obedecendo uma distância regimental. Aqui a gente observa todos os entrevistados que vêm, não é? A gente passa essa informação que há o controle rígido aqui do distanciamento para a gente não incorrer em expor, inclusive, entrevistado, não é? Eu gostaria de começar perguntando sobre as medidas, professor, que a UFMT tem tomado em tempos de pandemia, não é? Afinal de contas, já há mais de um ano. E aí eu sei que tem aulas remotas, só que o trabalho parece que não é o mesmo quando se tem o trabalho presencial. Mas eu gostaria que o senhor falasse sobre as medidas adotadas até esse momento. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho. Boa noite, professor. É uma honra estar aqui contigo e com o telespectador. Bom, a UFMT, ela, assim como todo o Brasil, né, teve a notícia sobre a pandemia no mês de março de 2020. E quando a OMS e o próprio Ministério da Saúde, vamos dizer assim, encaminhou a questão da pandemia, né, um problema ímpar mundial, a UFMT, primeiro passo foi se situar, e aí nós estávamos terminamos o semestre normalmente, e antes de iniciar o próximo semestre, interrompemos todas as atividades presenciais. A gente estava no momento onde não sabíamos o que realmente era essa pandemia, né? Então todas as atividades presenciais elas foram suspensas, fomos encaminhando para uma assistência remota, né, do serviço administrativo dentro da universidade, e aí buscando um certo isolamento, distanciamento em salas maiores, colocando menos pessoas, e aí buscando, né, junto com o Ministério da Saúde, junto com a Secretaria, né, Municipal Estadual de Saúde, orientações. Só que antes mesmo, né, da própria OMS decretar essa pandemia, a gente já tinha feito uma reunião, né, com os diretores, né, das faculdades, dos institutos da área da saúde, em buscar informações sobre o que estava acontecendo na China, né? Os professores, né, os diretores, com muita propriedade, nos orientaram, e assim que foi, vamos dizer assim, decretado essa pandemia, a gente constituiu um comitê de prevenção e combate, né, à Covid-19, um comitê técnico-científico com profissionais, né, da área da enfermagem, da saúde coletiva, da medicina, da biologia, da veterinária, pessoas, né, especialistas na área de epidemiologia, né, infectologia, e o próprio Hospital Universitário Júlio Miller também montou um comitê, né, de prevenção e combate, acompanhamento à Covid-19. O nosso Hospital Júlio Miller, que é aqui do lado, ele é uma referência nacional na área de infecto, né? A gente lembra, na época
né, da epidemia AIDS, por exemplo, né, o soro positivo muitas vezes não eram bem recebidos em vários hospitais, todos temiam, né, a questão do HIV, e o Hospital Júlio Miller recebeu, né, vamos dizer assim, todos esses soro positivo, que na época, de certa forma, existia uma certa discriminação. Bom, e em relação à Covid-19, a gente interrompeu essas atividades, principalmente as acadêmicas, mas as atividades de pesquisa, de extensão continuaram, e aí a gente colocou em pauta e desenvolveu várias ações, né? Uma das ações, a mais famosa, foi a produção de mais de 80 mil litros de álcool gel, que foi distribuído não só para a universidade, mas para vários hospitais, várias instituições públicas, né, de ensino e de saúde no estado de Mato Grosso. Isso ano passado? O ano passado, no início da pandemia, a gente começou esses projetos. Projetos, por exemplo, de atendimento psicossocial, projeto de extensão voltado para questões da pandemia. Fizemos projetos, né, de amostra, cultura, arte, tudo via distância. Implantamos também um plano emergencial no sentido de orientar professores, técnicos, estudantes da necessidade de adaptarmos, né, a esse novo normal, vamos dizer assim, onde a UFMT buscou um treinamento. Nós temos lá a Secretaria de Tecnologias Educacionais, que é uma das primeiras instituições no Brasil a fazer educação à distância, por exemplo. A UFMT faz educação à distância na época do VHS, né, onde levava fita VHS lá para Ipuanã, para Panelas, né, que na época não existia nem o município de Panelas, mas tinha Brasnorte e outros municípios que a UFMT atuou, principalmente na década final de 80, início de 90, com educação à distância sem internet, né, que, falando hoje, parece ser algo impossível. É década de 80 isso aí, né? 80, 90. E nesse contexto, a UFMT, com essa expertise, buscou fazer uma capacitação em tempo, né, dos profissionais, principalmente os professores, estudantes. Então diversos cursos foram oferecidos, isso no primeiro semestre, e no segundo semestre nós começamos a efetiva, vamos dizer assim, atividade de ensino, né, usando atividades remotas, não presenciais, onde os professores e os estudantes começaram a aprender a trabalhar, né, nesse novo patamar do processo ensino-aprendizagem. Então, praticamente todos os cursos entraram, 2 ou 3 cursos acabaram não entrando, não aderindo às tecnologias, né, de comunicação e informação de forma remota. Foram mais de 1.400 disciplinas que foram abertas, né, mais de 85 cursos que ofereceram essa disciplina de forma remota. Isso no primeiro estágio, onde o conselho, né, nosso Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que é o conselho que faz a gestão da universidade, ele que delibera as políticas, né, as ações da universidade, onde a reitoria é o executivo, né, dessas políticas. O conselho fez uma discussão ampla e restrita durante aproximadamente mais de 3 meses. Né, o conselho discutiu amplamente, exercendo a democracia que existe na universidade, e deliberou por iniciarmos vamos dizer assim, o 2020/1, chamado primeiro semestre letivo de 2020, no segundo semestre civil, né, a partir daí de junho, julho, agosto, e de forma experimental. E aí todos nós aprendendo nesse processo, né, experimental, usando essas tecnologias de informação e comunicação, terminamos o 2020/1 de forma experimental. Esse ano iniciamos o 2020/1 novamente, agora de forma obrigatória. Todos os cursos aderiram, né? Nesse interim, é claro, também a gente pensou que muitos poderiam não ter condições socioeconômicas, né? E nós temos estudantes em vulnerabilidade socioeconômica, e a universidade fez algumas ações, para não dizer muitas, mas dentre elas foi garantir que esses estudantes sem condições socioeconômicas de ter acesso à banda larga, a universidade providenciou um chip 4G, né, no valor de aproximadamente R$ 70, onde foi disponibilizado o chip. Em paralelo também a gente fez o aporte de recurso entre R$ 800 e R$ 1.500, né, para os estudantes poder comprar um celular, um tablet, ou até mesmo um Chromebook na época. E por que essa de forma emergencial? Porque a licitação, né, no poder público é algo que tem uma certa morosidade.
É um processo burocrático relativamente lento, e aí a gente poderia demorar muito para comprar esses Chromebook, notebook. E em paralelo a gente fez essa licitação, conseguimos também, através de uma ata de registro de preço. É que foi rápido, né? Não demorou tanto. A licitação geralmente demora. Sim. O emergencial foi de imediato, foi em espécie. E, em paralelo, sabendo que íamos demorar, abriu-se também um processo licitatório, onde a gente comprou aproximadamente 600 Chromebook, 200 e tantos computadores, e estamos entregando ainda. A gente acabou comprando um número significativo, né, de equipamentos, e até hoje a gente ainda não terminou de entregar, né, em função da demanda reprimida. Eu quero chamar para a conversa aqui professor Lorenberg. Reitor, antes de mais nada, a nossa alegria, o nosso prazer e honra de tê-lo aqui. É tão importante, mas tão importante a presença do senhor, e eu não tenho dúvida nenhuma que o nosso programa enriquece e muito, e o nosso amigo telespectador está ganhando e muito com a presença do senhor. O senhor falava agora há pouco, reitor, falava de gastos, de compras. E aí eu vou trazer um pouco uma notícia que se tem no site Live, ou Livre, melhor dizendo, desculpe, Sim. no site Livre, de março de 2020. De acordo com esse site, o senhor teria dito que o maior obstáculo da sua gestão é exatamente o orçamento reduzido. E aí eu tenho 3 perguntinhas para fazer exatamente sobre isso. A primeira delas é, esse orçamento, ou melhor dizendo, o senhor falou de fato esta afirmação? A segunda questão, se o orçamento é reduzido, quais foram as medidas tomadas pela universidade para romper esse obstáculo que o senhor falava lá no mês de março? E a terceira e última questão, por que o orçamento reduzido da universidade? De fato, as universidades públicas, de uma forma geral, têm tido essa redução orçamentária, seja no capital, né, que é o investimento, construção, equipamentos, e no que é chamado custeio, que é o dia a dia, luz, água, telefone, limpeza e demais despesas correntes. A gente tem tido uma redução desde 2013, né? 2013, 2014 veio vindo, e esse ano não diferente, né? Teremos uma redução aí de aproximadamente 16%, tem a possibilidade de reduzir mais 13% de contingenciamento. Estamos esperando esse ano a liberação do volume 4 e 5 chamado, né? Na lei orçamentária anual. Então, as universidades públicas, não só a universidade, mas os IFs também, né, os institutos federais também têm tido uma redução orçamentária. E nesse contexto, claro que educação não é gasto, educação é um investimento para amanhã, para o futuro. E nesse contexto foi realmente um desafio significativo e a gente vem trabalhando em programas como programas de eficiência energética. O nosso segundo, vamos dizer assim, o segundo investimento que a gente faz é na conta de energia elétrica, né, acima aí de 14, 15 milhões, considerando todos os campi, né, o campus de Cuiabá, e nós temos outras unidades, né, como unidades ali na... São quantas ao todo? Nós somos 4 campi hoje. Nós temos o campus de Cuiabá, Várzea Grande, Araguaia e Sinop. Né, e nós temos a unidade, uma fazenda experimental. Nós temos as outras unidades, nós temos uma fazenda em Sinop, lá no campus do Araguaia, nós temos na cidade do Pontal e na cidade de Barra do Garças. Então a universidade é um dos, vamos dizer assim, um dos maiores orçamentos do estado de Mato Grosso, a Universidade Federal de Mato Grosso. E a gente começou a envidar esforços em programas de eficiência, em economia de água, luz, a questão do telefone, internet, né, e todas essas questões que a gente pôde usar para economizar e cortar essas despesas correntes, a gente fez. E com isso a gente também conseguiu, por exemplo, reduzir a contratualização no RU, no restaurante universitário, né, que era aproximadamente a refeição, se não me engano, era R$ 11,05. E aí no próximo contrato caiu para R$ 7,70. Provavelmente deve ter um reajuste, porque nós tivemos uma inflação significativa. E todas essas adequações nos permitiu, por exemplo, em lançar um programa, o FMT, né, Construindo o Futuro, que a gente investiu, por exemplo, na biblioteca digital, porque não adiantava um estudante ele ter a banda larga, ter o chip,
ele ter o celular, o tablet, o notebook, o Chromebook, mas não poder pegar um livro, né? Então a gente investiu em 2 bibliotecas, uma biblioteca, uma das mais famosas do mundo, que é a Pearson, outra é uma compilação de várias editoras, chamada Minha Biblioteca, onde todos os estudantes podem ter acesso a todos os livros dessa biblioteca a qualquer momento. Cada um recebe o seu login, cadastra-se e aí pode ter à vontade esse acesso aí. Correto, isso. Todos têm acesso a todos os livros digitais dessas editoras. São mais ou menos umas 22, 23 editoras, Malone, Artimed, Bookman, bom, é uma são as principais, né? As principais. Atendem, é o suficiente para atender a demanda. Isso. E aí isso também gera o quê? A não necessidade da utilização direta da biblioteca, a aglomeração, o fluxo de pessoas, né, sendo atendida, conversando ali, formando aglomerações e podendo proliferar ainda mais a Covid-19. Que gera economia também, né? Economia financeira propriamente. Isso que o Lorenberg perguntou aí, qual é o orçamento Você falou em 15 milhões de energia, eu fiquei assim, rapaz, ainda que sejam quatro campi, qual é o orçamento geral da UFMT? O orçamento da UFMT envolvendo a Universidade de Rondonópolis é pouco mais de 920 milhões, né? E é claro que depende de ano a ano, né? Já foi até um pouco mais as despesas de, por exemplo, investimento, já chegamos a 140 e quase 150 milhões no ano. Custeio também, a gente chegou próximo aí de 130, 140 milhões, né? E de 2013 para cá veio reduzindo tanto o capital quanto o custeio. Então a universidade, é claro, né, que como toda empresa, né, pública ou até mesmo privada que presta serviço, a maior magnitude é na folha de pagamento, né, de pessoal. Então, de pagamento pessoal são mais de 700 milhões de reais só de pagamento pessoal. E aí é um tanto quanto inusitado dizer que mesmo aqueles que aposentaram, que já contribuíram, né, para a Previdência, eles estão na folha de pagamento da UFMT. Mesmo os pensionistas estão contidos lá. Então, esses 700 milhões englobam, inclusive, os pensionistas. Isso, é mais de 700 milhões. 700 milhões, que corresponde do total, quantos por cento? É mais de 85%. Quer dizer, restam aí 15%, menos de 15% para investimento e tudo mais. Falar em investimento, eu queria que o senhor respondesse ainda neste bloco, começasse a responder, porque é muito, muito amplo, sobre, o senhor citou aí, inclusive, o projeto Universidade do Futuro, é isso que o senhor falou? Não? Isso, Construindo o Futuro. Construindo o Futuro. Isso, O que envolve isso aí? Envolve ações na universidade, investindo principalmente em alguns quesitos que, vamos dizer assim, é a base de qualquer instituição. A base de qualquer instituição são pessoas. Sem pessoas não existe universidade, não existe uma instituição. É a infraestrutura, prédio, equipamentos, a parte de investimento e a área de tecnologia. Então, para que a universidade possa dar um salto significativo, é preciso que a gente tenha uma sustentação do ensino, da pesquisa e da extensão nessa base, né, nessa infraestrutura, que é a parte realmente de infraestrutura, tecnologia e pessoas. E aí nas pessoas, treinamento, capacitação, pós-graduação e todo o cuidado também, né, cuidado psicossocial, atendimento aos nossos servidores. Em relação à tecnologia, investir em software, hardware e modernizar tudo aquilo que pode facilitar principalmente a vida dos servidores e dos estudantes. E com isso, tirando, vamos dizer assim, um pedaço do peso nas costas de atividade que pode ser substituída aí por tecnologia. E infraestrutura, ter um ambiente saudável, arejado, né, ergonomicamente, né, adequado, para que também nossos servidores, nossos estudantes possam desenvolver suas atividades. Então, basicamente investindo nesses entes. É claro que sem deixar de investir também no ensino, né, de graduação, da pós-graduação, estrito sensu, lato sensu, nas atividades de extensão, que é como a universidade se relaciona com a sociedade indistintamente, né, em todos os estratos da sociedade, e na pesquisa, porque se envolvendo com a sociedade, a gente busca problemas, busca necessidade de soluções para a pesquisa, para a universidade também dar esse resultado social. Tá certo. Estamos conversando aqui ao vivo com o reitor da UFMT,
o professor Evandro, ele vai continuar conosco após o intervalo comercial. Eu ia pedir para o Lorenberg fazer uma pergunta agora, mas assim que a gente voltar, ele faz, que fica melhor até para ficar fresca na memória a pergunta, para que o professor possa responder. Você pode mandar sua pergunta, 99932-2529, é o WhatsApp do programa Opinião. Então, um tempinho só e volta já já. São 7h52, estamos ao vivo de volta aqui com o programa Opinião, aqui nesta noite de quarta-feira, entrevistando o professor Evandro Soares, reitor da UFMT. Antes de seguirmos aqui, eu estou olhando aqui porque a Lorenberg, Caroline, que está aqui no ponto, ela preparou aqui, hoje ela caprichou, foi reclamar ontem que só tinha um destaque do Gazeta Digital e colocou 3, né? Vamos aos destaques do www.gazetadigital.com.br. A gente começa falando de pandemia, infelizmente as notícias não são boas. Olha só, jovem de 26 anos da cidade de Lucas do Rio Verde e mais 40 pessoas morreram vítimas da Covid-19 em Mato Grosso nas últimas 24 horas, como apontam dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde nesta quarta-feira, dia 5. De acordo com a Secretaria, com a atualização diária desta quarta-feira, Mato Grosso passa a contabilizar 9.989 mortes pela Covid-19. Além disso, o Estado notificou 368.364 contágios pela doença, dos quais, em mais de 348.500 casos de pessoas infectadas, essas pessoas se recuperaram do vírus. De acordo com a pasta, a ocupação de unidades de terapia intensiva é de 87%, o número que já esteve acima dos 90%, mas apresentou redução nas últimas semanas, sobretudo após Mato Grosso zerar a fila de espera por novos leitos. Dados da Secretaria de Estado de Saúde também apontam que a taxa de uso das enfermarias é de 42%. Ou seja, no boletim de amanhã, provavelmente a gente já vai estar dando aí essa triste marca de 10 mil mortes, não é? Já que hoje são 9.989 mortes. E aí, com a atualização, a média aí de 30, 40 por a cada 24 horas, então, infelizmente, o Estado atingindo também essa marca horrível aí, triste, não é? Falar em tristeza, rapaz, olha só. A irmã do deputado estadual Eliseu Nascimento, do PSL, e também do vereador Cezinha Nascimento, do PSL, a Ângela Francisca do Nascimento, faleceu aos 42 anos nesta quarta-feira, dia 5, vítima de um aneurisma cerebral. Segundo o parlamentar, a irmã teve um choque emocional após receber a notícia da morte da mãe, Maria dos Anjos Nascimento, mãe de Eliseu e também Cezinha, e também da Ângela. A dona Maria faleceu no dia 23 de abril, aos 72 anos, vítima da Covid-19. Ela ficou internada durante 13 dias na unidade de terapia intensiva, UTI, do Hospital Santa Casa, em Cuiabá, após ser reinfectada pela Covid-19. Ela já havia se recuperado da doença, contudo, acabou falecendo após sofrer uma parada cardíaca. Nossos sentimentos aí ao Cezinha e também ao Eliseu, 2 perdas assim em uma semana, gente, é um baque, a gente nem imagina, mas tristeza aí, que Deus conforte o coração de cada um dos familiares, viu? E tem outro destaque também aqui do Gazeta Digital. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, do MDB, adiou novamente a entrega do viaduto Murilo Domingos, que fica localizado na Avenida Beira Rio. A data de entrega do elevado já foi prorrogada sucessivas vezes e agora está programada para ser realizada na segunda-feira, dia 10, às 6 da tarde. Em comunicado emitido nesta quarta-feira, dia 5, a Prefeitura apontou que Emanuel realizou vistoria no local e verificou a necessidade de que seja
realizado o recapeamento nas ruas ao redor do viaduto e também na pista de rolamento. Abre aspas, a obra na gestão Emanuel Pinheiro é obra de excelência e de qualidade total. E nesta vistoria eu percebi que falta terminar e melhorar acabamento, como alguns buracos e em torno pista de rolamento, precisando aí ser finalizada com mais segurança e com mais qualidade. Fecha aspas, disse o prefeito Emanuel Pinheiro. Abre aspas de novo. Então, não precisa de pressa e desespero para entregá-la. Eu perguntei à empresa e aos secretários envolvidos sobre quanto tempo precisam para terminar estes últimos detalhes com total qualidade. Eles pediram 48 horas, mas eu dei 4 dias, acrescentou aí. Em nome da qualidade, o prefeito então está dizendo aí que é melhor dar uma adiada para entregar a obra completa, 100% segura, ali no viaduto Murilo Domingos. Esses destaques aí você vê no www.gazetadigital.com.br, dentre outras informações, né, que você acompanha, economia, política, polícia, esporte, Flamengo, né, ninguém falou nada, o Flamengo ganhou ontem, viu, da LDU, e ganhou bem, de virada, e ninguém fala nada, esse recalque que tem aqui também, né, quando perde é uma zoação danada, mas quando ganha também é normal, né? Chover no molhado. Ô Lorenberg, eu gostaria muito que você abrisse esse bloco de perguntas ao professor, o reitor da UFMT, professor Evandro, que está aqui do nosso lado. Reitor, o senhor falava no intervalo, e o nosso amigo telespectador não ouviu, né, que você falava que a gente precisa aprender a falar bem da universidade, falar da universidade. E eu vou aproveitar essa deixa para trazer, a provocar o senhor a uma reflexão. No dia 9 de outubro do ano que passou, evidentemente, no site da própria universidade tem um trecho de uma fala do senhor e eu gostaria de trazer aqui para nosso bate-papo. Entre aspas, o senhor diz: meu compromisso é manter a universidade voltada a atender às demandas da sociedade, valorizando o ensino, a pesquisa e a extensão. Seremos parceiro da iniciativa privada e do poder público para promover ações de desenvolvimento socioeconômico, de maneira que juntos possamos melhorar a realidade de Mato Grosso. Fecham aspas. Eu tenho 3 perguntinhas a fazer ao senhor para provocar mesmo uma reflexão. A primeira delas, é possível, reitor, fazer um balanço desta fala, em especial um balanço das parcerias da universidade com a iniciativa privada? Se é possível fazer esse balanço, qual foi a principal ação voltada ao desenvolvimento socioeconômico de Mato Grosso? E uma terceira e última, se não é possível fazer um balanço, reitor, permita aumentar um pouco mais essa provocação. Qual é o obstáculo que se tem para impedir que se tenha um avanço nesta parceria entre a universidade e a iniciativa privada? São muitas perguntas. É importante, primeiro, resgatar que a universidade ela tem um nome que, etimologicamente, tem um significado, né? É uma universidade. E a universidade, lá em 1970, quando ela foi criada, a própria lei que cria a universidade, ela coloca a universidade como um ente extremamente importante para o desenvolvimento da região, do estado de Mato Grosso, né? Na época nós tínhamos Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, era um estado só. E nesse contexto, a universidade ela não pode se furtar em atender qualquer ente da sociedade, qualquer ente social. Então a universidade ela precisa estar dialogando, né, com os pequenos produtores, assentamentos, movimentos sociais, mas ela precisa também estar dialogando com o setor produtivo, primeiro setor, né? Aí nós temos aqui em Mato Grosso uma referência mundial, por exemplo, na agricultura, na pecuária, no agronegócio, né, no setor da indústria, e aí a importância do nosso envolvimento, por exemplo, com entes como a Fiente, né, onde a gente tem um profícuo
uma profícua relação. Inclusive, recentemente, a gente já fez alguns convênios, alguns contratos. A própria Fiente, através do Sindiálcool, fez uma doação, por exemplo, de álcool para o nosso programa de produção de álcool em gel, que foi distribuído, eu falei anteriormente. Então, nós temos feito vários eventos, vários convênios, vários contratos. Recentemente, a gente passou na primeira etapa da Embrapi. A Embrapi é um programa onde visa juntar a universidade, o ente público e a empresa, principalmente voltada para questões questões biológicas, voltada para, vamos dizer assim, o agronegócio de uma forma geral, seja para a agricultura, para a pecuária, buscando biofertilizantes. E aí a gente tem também programas voltados para, vamos dizer assim, um controle de pragas, seja de uma forma alopata ou de uma forma menos agressiva. A universidade ela também tem se relacionado, por exemplo, com esse Sindenergia, né, desenvolvendo programas para o estado de Mato Grosso. Por exemplo, a universidade recentemente fez a matriz energética do estado de Mato Grosso, o NIEP, né, um núcleo de estudos energéticos que nós temos da universidade. Bom, a universidade recentemente também entregou, por exemplo, através de um programa chamado PMSB, que era um Plano Municipal de Saneamento Básico, o planejamento de saneamento básico para mais de 109 municípios. Aqui, a cada mês, o município solicita e a universidade dá conta disso através, por exemplo, do Departamento de Engenharia Sanitária. Então, a gente tem feito vários movimentos, né, no sentido de aproximar a universidade a essas demandas sociais, a esses problemas que aparecem tanto no setor produtivo quanto no setor público. Falando do setor público, por exemplo, nós temos um projeto com o TCE, que já começou há um bom tempo, onde a universidade tem ajudado os municípios a fazer o plano estratégico, o planejamento estratégico do município, observando desde o macro processo até as questões operacionais, fazendo todo o mapeamento de uma cadeia de valor. Outro exemplo, recentemente nós na universidade nos relacionamos com o MEC e fomos contratados pelo MEC para fazer o mapeamento da cadeia de valor do MEC CESU, é a parte do ensino superior. Entregamos antes de ontem, segunda-feira, entregamos uma parte desse projeto, né, um produto desse projeto, um serviço, onde já foi feito basicamente o mapeamento da cadeia de valor. Agora tem que mapear os processos para otimizar os processos e fazer com que o MEC possa trabalhar de uma forma mais eficiente, né, buscando a eficiência, né, da entidade pública, como preconiza, por exemplo, a Lei 8.112. Então, junto também com outros setores públicos, a universidade tem relacionado, por exemplo, com o Estado, com o município. Recentemente, né, a universidade ela fez aí uma aproximação junto com o município e os cursos, né, na área da saúde, como por exemplo os cursos de enfermagem, tem feito a questão da vacinação lá no campus da universidade, tendo mais um local para que a vacina possa ser aplicada nos cidadãos aqui da Baixada Cuiabana. A propósito, não a gente viu no intervalo aí um informe da prefeitura dizendo aí da abertura de um novo ponto aí de vacinação aqui no município de Cuiabá, sendo ele lá justamente na UFMT, não é? Existe uma parceria que, além do espaço, o senhor estava dizendo aqui no intervalo comercial, que há também a disponibilização aí de enfermeiros para que trabalhem nessa vacinação lá? Sim, temos lá professores, técnicos, tanto da Faculdade de Enfermagem quanto da nossa coordenação de assistência à saúde do servidor, e os estudantes da enfermagem dos últimos anos que estão sendo ali monitorados, né, tem vamos dizer assim, a supervisão, né, tanto dos profissionais, né, enfermeiros, quanto dos professores, estão aplicando as vacinas nos cidadãos que estão na fila, né, da prioridade aí do SUS, que estão sendo vacinados, e no caso da universidade a segunda dose. Professor, ainda nesse bloco, eu gostaria que o senhor falasse sobre a contribuição da UFMT do ponto de vista científico, justamente em termos de pesquisas nessa pandemia aí. E eu sei que houve estudos, por exemplo, na orientação aos gestores sobre aglomera, não aglomera, decreta isso, decreta aquilo, é mais viável por aqui do que por ali, lockdown, enfim, a questão dos mais, as pessoas idosas, né, os que têm comorbidades, enfim, né, do grupo de risco. O que o senhor pode apontar aí de mais relevante nesse trabalho que houve de parceria
do ponto de vista da pesquisa ali na UFMT? Na pesquisa da UFMT, a gente pode destacar várias pesquisas, né, seja na área de virologia, na área de infecto-contagiosa, aqui, por exemplo, aqui no próprio Júlio Miller, né, nós temos pesquisa nessa área, doenças tropicais. Voltada para a Covid, por exemplo, a gente teve ali na UFMT uma notícia de respaldo mundial que foi a transmissão, né, da Covid-19 do ser humano para um animal. Né, uma professora do curso de graduação, pós-graduação, da Faculdade de Medicina Veterinária, que conseguiu observar isso. E nessa pesquisa também, esses profissionais, por exemplo, da veterinária, também ajudam o Júlio Miller, né, na identificação, né, do vírus SARS-CoV-2, fazendo o chamado PCR, aqueles testes relativamente rápidos, né, que pega um pouco da coriza. E a universidade tem feito também pesquisas na área da epidemiologia, né, nós temos ali enfermagem, medicina, saúde coletiva, também que tem estudado e tem feito várias contribuições. Além, é claro, do nosso comitê, né, de prevenção e combate à Covid, que tem nos orientado de forma bastante eficaz, né, e eficiente, no sentido de balizar as ações políticas do retorno da universidade, seja nas atividades acadêmicas, seja na administrativa, seja na vida corriqueira do campus, né, desenvolvendo as pesquisas, a extensão e o ensino. Tá certo. Então foram vários estudos. E a absorção desses estudos aí tem ocorrido por parte dos gestores aí, tanto do Estado como dos municípios? Sim, todos, né, observam a UFMT, seja, né, no campus lá da UFMT, seja aqui, né, no Júlio Miller, né, no Hospital Universitário Júlio Miller, onde aqui é um espaço para além, né, das aulas, é um espaço de geração de conhecimento. Então, tais questões balizam principalmente as atividades em relação à questão de políticas públicas a serem implantadas no estado de Mato Grosso. Você tem uma pergunta para deixar para o professor responder após o intervalo comercial? Professor Mais uma vez, professor, me permita ser ousado em provocar uma reflexão do senhor. Houve uma época, e não muito distante, que a sociedade, de uma forma geral, tinha a universidade, e as universidades, de uma forma geral, como uma redoma de vidro. Ela ali naquele meio, sem olhar nem para trás, nem para frente, e nem insistir para estar inserida no conjunto da sociedade. E aí vem a minha provocação, exatamente essa. O senhor acha que esta afirmação, que o senhor certamente ouviu, e ouviu muitas vezes, ela ainda é válida hoje? Se não é válida, qual foi a razão que a universidade tomou, ou a medida que a universidade tomou, para que continue fazendo parte desse conjunto da sociedade? Então, essa pergunta aí será respondida após o intervalo comercial pelo professor, o reitor da Universidade Federal de Mato Grosso, Evandro Soares, que continua conosco. Em um instante só, a gente volta já já. Ok, último bloco, a gente abre aqui com, ao vivo, o reitor da UFMT, o professor Evandro Soares. Eu quero destacar aqui, antes de seguirmos com as perguntas e respostas, evidentemente abrindo com a resposta aí da pergunta que o Lorenberg deixou no bloco anterior, passando um recado muito importante para todos nós, não é? Esse momento é difícil, tem gente com dificuldades, tem o espírito da responsabilidade social, ele tem que estar à flor da pele, afinal de contas é estendendo as mãos ao próximo que a gente vai avançar e vencer essa barra chamada pandemia da Covid-19. Preste bem atenção, Projeto Mãos Solidárias. Você pode contribuir com milhares de famílias carentes afetadas diretamente pela pandemia e convivem diariamente com a dor da fome. Estenda as mãos a quem tem fome, não tem emprego e renda e precisa de um pouco de esperança. Contribua. O pouco para você pode ser muito na mesa de quem não tem nada. Doe alimentos não perecíveis na sede do Grupo Gazeta, na Rua Professora Tereza Lobo, número 30, Concil, ou nas lojas Moda Verão. Projeto Mãos Solidárias, faça a sua parte e estenda as mãos a quem tem fome. Uma campanha para tocar o seu coração.
Informações 653-612-6190, 3612-6507. Apoio Águia Sul Transportes e Lojas Moda Verão. Uma iniciativa do Grupo Gazeta de Comunicação. Aí, agora é com você. Estenda as suas mãos e abra o seu coração para ajudar realmente quem está precisando e muito. O professor Lorenberg Alves, meu parceiro aqui, deixou uma pergunta no bloco anterior ao também professor, só que também reitor da UFMT, nosso entrevistado desta noite, no bloco anterior. O senhor lembra da pergunta? Sim, lembro. Por favor, sim. então, esteja à vontade. Boa pergunta, professor Lorenberg. A universidade, né, então a gente pode pensar, o Evandro aqui, quando criança, observava a universidade como algo muito distante, muito longe. Quando alguém dizia que foi ao Rio de Janeiro era algo do outro mundo. A universidade, ela realmente tem, né, um discurso de algumas pessoas colocando a universidade como uma redoma. A universidade não é essa redoma, a universidade ela tem um projeto bastante interessante de inclusão social, por exemplo, através de um dispositivo legal, de uma lei, né, que é a lei chamada Lei das Cotas. A universidade reserva 50% das suas vagas para quem vem de escolas públicas. E aí ascende, né, naquelas pessoas que estudaram aí no Escola Cesário Neto, João Briane de Camargo, André Avelino, muitas outras, né, escolas públicas do estado de Mato Grosso, a possibilidade, né, real de entrar na universidade, e a partir dali ter uma vivência acadêmica e ter oportunidades, como bolsa de iniciação científica, auxílio à permanência, auxílio moradia, auxílio alimentação. Nós temos um RU que o preço é gratuito, ele é gratuito para aqueles que estão em vulnerabilidade socioeconômica e é R$ 2,50 para os demais, né, de forma universal. Então, esses programas, né, de inclusão, como eu citei aqui, alguns programas de inclusão digital, né, com equipamento, chip, biblioteca digitais, dentre outros, começam a quebrar algumas dessas barreiras que ainda existem da redoma que a universidade não tem, né? É a universidade, como o próprio nome já diz, né? Uma universidade para todos, né? Que garanta aquilo que está na Constituição, a educação de forma universal para todo cidadão. E, é claro, a relação também da universidade com a sociedade é importante através, principalmente, da extensão. A universidade chegar a todos os entes, a todos os rincões sociais. Um exemplo, né, que eu acabei de falar aqui para o Lorenberg, a universidade ela desenvolve alguns programas, por exemplo, na área de cultura, arte. Falando em arte, música, por exemplo, nós temos o FMT em cordas, o FMT em a corda toda, com aproximadamente aí 350, 400 e tantos estudantes, dependendo do ano, e estudantes de escolas públicas, carentes. Tem também estudantes que vêm ali de escolas privadas, né, do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino básico de uma forma geral, e tem contribuído na questão do desenvolvimento psicomotor e do convívio social, colocando toda essa questão da diversidade, da pluralidade na universidade. E a importância da universidade se relacionando, né, com o setor público, o setor privado. Também dei alguns exemplos de projetos que estamos desenvolvendo. Um outro projeto que a gente desenvolveu, estou fazendo uma visita em várias entidades, das federações, por exemplo, é o PAEX. O PAEX é um programa de exportação junto com a Apex, né, que é vamos dizer assim, uma agência do governo federal que trabalha no sentido de estimular as empresas aqui, principalmente aqui de Mato Grosso. A gente vai selecionar em torno de 150 empresas e dar um treinamento para essas empresas para que elas possam exportar, né, com mais eficiência, né, agregando mais valor, e esse trabalho está sendo desenvolvido com as federações, com o SEBRAE, com outros entes que estão nos ajudando significativamente. Esses projetos estão em desenvolvimento em plena pandemia ou deram uma parada em função? Porque exige muito trabalho presencial, né? Mas a gente conseguiu adaptar e fazer esse treinamento, como eu disse anteriormente. A universidade tem uma expertise, né, vamos dizer assim, na área, né, de tecnologias educacionais, né? Então a gente sabe operar muito bem os Meets, né, chamados, né, esses Meets da vida. Tem o Zoom, o Google, o Teams, várias ferramentas, né, o próprio WhatsApp. E aí a gente vai entrar em contato com todas essas pessoas na empresa, e assim que a gente sair dessa fase extremamente crítica, né, que a gente chegou aí a em torno aí de 4.000 mortes por dia, diminuindo
essa criticidade, a gente volta para algumas reuniões também presenciais, é claro, respeitando todo o protocolo. Os projetos são importantíssimos, né? O senhor falou, esse braço social aí da Universidade Federal é importantíssimo. E presencial, então, o efeito ele é sentido realmente. Só de ouvir falar assim, a gente já fica encantado com a proposta. Respondeu as perguntas? Respondeu sim. Eu gostaria de que o senhor falasse também, reitor, sobre... houve o cancelamento, a suspensão de um concurso público, rapaz. O edital que foi suspenso, né, devido à pandemia. Qual que é a expectativa para esse concurso aí, agora? Sim, nós tivemos o concurso, que normalmente tem uma demanda significativa, né? Já tivemos mais de 5, 6 mil, né, candidatos em alguns concursos da universidade e é em torno aí de mais de 130 vagas entre professores e técnicos administrativos. Então, provavelmente, se ocorrer esse ano, será o maior concurso no estado de Mato Grosso. Então, há necessidade, né, de eu ter fiscais, salas e pelo risco da pandemia, a gente teria que ficar em torno de 2 metros de distância, sala arejada. A gente sabe que Cuiabá não é um local que permita eu fazer um concurso durante o período do vespertino, né? Sem um ar-condicionado. E para ter ar-condicionado eu preciso ter janelas, eu preciso ter porta fechada. Então a gente precisa tomar todos esses cuidados. E é claro, cuidado na manutenção, observando temperatura, ter álcool em gel, ter um tapete sanitizante. Então são várias questões envolvidas no concurso que o nosso Comitê de Prevenção e Combate, né, à Covid-19 disse, olha, não é o momento, então por isso nós adiamos para preservar cada candidato, preservar a vida, preservar a saúde, preservar a integridade física, né, e até mental de todos os cidadãos aí que poderiam participar. Adiou, mas assim, não tem data então, vai depender do comitê, mas até esse momento não existe uma data prevista aí para retomada do edital. Nós esperamos que consigamos fazer esse concurso até outubro, mas isso vai depender de um contexto, né, da pandemia e na qual a gente não tem controle. E quem dá o sinal é o comitê? É o comitê. Professor Lorenberg. Reitor, em junho de 2020, o senhor esteve reunido com o secretário de Cultura do Estado, que naquela época era hoje o deputado estadual Allan Kardec. A minha pergunta é exatamente essa. Essa parceria entre a Secretaria de Cultura e a universidade, ela se mantém até hoje? Se mantém, qual é o ganho que se pode mensurar tanto da universidade quanto do próprio Estado? Quando fala em questões artísticas, culturais, medir é uma coisa um tanto quanto complexa, né? Porque envolve uma quantidade de variáveis que a gente ou não tem domínio ou não consegue medir. Independente, né, do nosso colega e muito próximo, né, Allan Kardec, que estava na secretaria, ou de qualquer outro secretário, a universidade sempre desenvolve projetos na área cultural, artística. Por exemplo, a universidade tem uma proximidade muito grande com Flor Ribeirinha, né, que tem um respaldo significativo. A dona Domingues ganhou o título ali, de doutora honoris causa ali na Universidade Federal de Mato Grosso. Então, para esse desenvolvimento, para além das questões científicas, né, nós temos as questões artísticas, culturais, que movimentam também o nosso estado de Mato Grosso, que é extremamente rico nessa questão. Só para se ter uma ideia, a gente está desenvolvendo agora com o Senado, né, através de um projeto do senador Wellington Fagundes, um projeto em relação à questão do Pantanal, né, a parte de fotografia, observando a questão dos ribeirinhos, a questão da regionalidade, o Pantanal que foi assodado, né, por uma seca violenta e por queimadas há pouco vistas. Então, a gente tem projetos, né, na área artística, cultural, também na questão da conscientização, por exemplo, do Pantanal. E aí temos outros entes, né, como o próprio governo do estado, participando de outras atividades junto ao FMT, né, para além da questão do desenvolvimento econômico e social, mas também para a questão artística e culturais. Aliás, o senador Wellington Fagundes, citado aqui pelo professor professor, o senador Wellington vai estar conosco aqui na segunda-feira.
Tem uma série de assuntos importantes para falar com ele e a gente vai abordar inclusive esse aí, a experiência lá no Pantanal, desse projeto que visa essa experiência lá no Pantanal. Eu queria que o senhor falasse sobre aquele Pensando o Futuro, né, que é o nome do Construindo o Futuro. Eu achei que o senhor fosse falar da questão da segurança e o senhor não falou. E aí eu queria que o senhor desse ia emendar nisso, no universo, dentro da estrutura física ali da universidade. Existe algum convênio com as forças de segurança estaduais, municipais, por exemplo, para que, por exemplo, a Polícia Militar, se acontecer alguma coisa ali dentro, não pode entrar. Como é que está isso aí? Como é que é feito isso? A universidade, no início da década de 2000, ela fez um convênio com a Polícia Militar, inclusive a Polícia Militar instalou um posto, né, avançado ali, onde ele faz ali o monitoramento, a segurança, não apenas ali do entorno da universidade, mas praticamente ali de todo o bairro Boa Esperança e as intermediações. E nesse programa também, o FMT Construindo o Futuro, a gente está fazendo um investimento e projetos na área de sustentabilidade, por exemplo, com energia fotovoltaica. É muito provável que a gente, em pouco tempo, aí até o final deste ano, a gente consiga instalar uma quantidade significativa de painel fotovoltaico e vamos ser uma das maiores universidades produtoras de energia elétrica do Brasil. Na questão da segurança, a gente fez um projeto junto com o MEC, também investindo o recurso da própria universidade, em instalar câmeras em toda a universidade, fazer um Big Brother ali na universidade. Mas é importante salientar que a segurança da universidade, ela não pode ser considerada uma ilha. Ela tem um entorno ali de vários bairros, né? Boa Esperança, Jardim das Américas, né? Temos a Fernando Correia. Então precisamos também garantir não apenas a segurança da universidade no interior do campus, mas no entorno do campus, em toda a comunidade. E aí esse convênio com a Polícia Militar é extremamente importante e significativo. E a Polícia Militar tem nos ajudado a todas as demandas, tem entrado no campus naturalmente. Pode entrar, fazer ronda. Isso. A partir da Constituição de 88, salvo o melhor juízo no artigo 141, define muito bem o papel das polícias. Então, pelo que eu me lembre, não é definido aonde a polícia pode entrar, onde não pode, mas o objeto. Se é um objeto de necessidade de uma ostensão, a Polícia Militar, da investigação a civil, a federal, se for um patrimônio da universidade, né, furtado, tem que chamar a Polícia Federal para dar conta. Se alguém tiver sobre uma livre ameaça, né, uma iminente ameaça... Até um homicídio que já houve casos, né? Isso. Então já houve casos também de pessoas, né, denunciarem alguma iminente violência, a Polícia Militar foi lá, autuou, né, já buscou, né, resolver o problema ou evitar o problema, que é isso que a gente quer que aconteça. E por isso a gente está instalando as câmeras e a partir dessas câmeras também, junto com a Polícia Militar, essas câmeras que serão instaladas também no entorno, a Polícia Militar também terá a possibilidade de ter essas imagens, né, em tempo real? Dela, em tempo real, isso é bom, para que ela possa agir tempestivamente antes que ocorra a violência. Ótimo isso, né? Usar a tecnologia para a questão da segurança também, né? Construindo o futuro. Sim. Então, é isso, gente. O programa Opinião está caminhando para o final, aliás, chegou ao final, a gente só tem tempo para se despedir aqui. Eu quero agradecer demais, viu? Eu queria muito que o senhor viesse aqui, até comentei com o senador Wellington um dia, falei, eu gostaria muito de trazer aqui o reitor. Eu tinha um telefone aqui que era antigo, não conseguia falar, até que eu consegui falar com o senhor, acho que foi anteontem, e aí a gente agendou para hoje. Para trazer as informações, afinal de contas são muitas, né? E eu gostaria de agradecer ao senhor e aqui esse espaço está sempre aberto para bem informar. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço aqui o espaço importante e através desse espaço também a gente populariza mais a Universidade Federal de Mato Grosso e tira de fato e de direito essa redoma que o Lorenberg falou. E aproveitando o senhor está dizendo aí do senador Wellington Fagundes, um projeto de lei que acabou virando uma lei complementar que ele encaminhou e aí em discussão também com o FMT, isso acabou valorizando aqui o Hospital Júlio Miller, né, onde nesse projeto de lei complementar foi criado várias vagas, né, para a EBSER, que está na direção aqui do Hospital Universitário, e com isso a gente vai poder contratar bastante, né, servidores para que possa dar atendimento num momento especial como esse. E não só aí também no Pantanal, a gente
a gente tem também alguns projetos sendo desenvolvidos para que não tenhamos este ano o que tivemos no ano passado no Pantanal. Amém. Tá certo. Obrigado então, viu? Obrigado também à minha amiga Selma, que é assessora de comunicação da UFMT, foi minha professora, inclusive, lá na faculdade. Selma, um abraço, obrigado, viu? Ao Chibo, seu esposo também, o Joilson, um dos melhores cinegrafistas que temos aqui no estado. Muito obrigado também. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã, meu amigo Paulo. O secretário de Saúde do município de Várzea Grande, Gonçalo de Barros, será o nosso entrevistado ao vivo às 7h30. Amanhã, quinta, aqui, às 7h30 da noite. Esperamos você ao vivo. Fica bem e fica com Deus também.